desde que autorizado aquele pelo Constituinte. Doutora Bruna, a senhora está autorizada por vossos constituintes? Sim, senador, eu estou autorizada. Perfeito. Aí, o Código de Processo Penal, que rege essa comissão parlamentar de inquérito, rege, porque estamos num inquérito, conforme o artigo 1º ao artigo 20 do CPP, diz o seguinte, artigo 207, são proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte interessada quiserem dar seu testemunho. Doutora Bruna, a senhora está desobrigada, por sua parte, para prestar depoimento nessa comissão parlamentar de inquérito? Eu estou nessa comissão como convidada, convite esse que eu agradeço. Meu objetivo é esclarecer tudo o que foi colocado na denúncia. Gostaria de esclarecer também ao senador Marcos Rogério. Senador, o que sustenta a minha denúncia não são os meus clientes, mas as provas, o conjunto probatório e o nexo de causalidade que me traz até aqui. Então, o maior sustentáculo dessas denúncias foram os documentos apresentados a essa CPI. Independente de quais quer que sejam os meus clientes, isso pouco influi na documentação apresentada. A documentação apresentada é verídica. Então, as informações que eu trago na condição de testemunha indireta fazem com que eu sente nessa cadeira com muita tranquilidade e siga defendendo o sigilo a que meus clientes têm direito. Obrigado, doutora. Doutora, só uma pergunta da preliminar que é necessária, que é o seguinte. O vosso escritório foi invadido. Sim. Os seus pacientes, os seus clientes, se sentem sob ameaça? Todos os meus clientes estão sendo ameaçados. Será que precisa de mais alguma coisa, presidente e senador Renan? A gente está falando de pessoas sob ameaça. Olha aqui, o inquérito da Polícia Civil de São Paulo. Olha aqui, o inquérito, senadora Simone, que está em curso lá. Invadiram o escritório dessa moça. Essa moça está aqui em ato de coragem. Deveria ser aplaudida por nós. Isso, sabe o que é patriotismo? Patriotismo é isso. Patriotismo é esse ato de coragem aqui. O escritório dessa moça foi invadido. Ela está colocando aqui em risco a vida dela, está se colocando em risco a família dela e os pacientes dela estão sob ameaça. Precisa falar mais alguma coisa? Para nós legitimarmos esse depoimento? Passando então às perguntas, me desculpem pela preliminar, mas era necessária, lamentavelmente. Fora as mensagens de WhatsApp, né, senador? Fora isso. Precisa de mais alguma coisa. Eu acho absurdo ser questionado isso. E a confissão do diretor semana passada. Mas vamos adiante. Doutora Bruna, quantos pacientes fizeram parte do estudo da Prevent Senior? A senhora tem conhecimento? Tem informações sobre? Tenho conhecimento. Existe uma diferença entre estudo e experiência. Então, no estudo que foi autorizado pelo CONEP, existe o registro de 636 pacientes no artigo científico, mas quando nós analisamos o requerimento ao CONEP, eles fazem menção a 400 pacientes. Eles 400. Selecionaram. Então, o tal estudo teve 400 pessoas. De telemedicina. A senhora falou ainda há pouco que eles sentiam segurança do Ministério da Saúde de que não haveria nenhum tipo de fiscalização. A senhora poderia discorrer sobre isso? E se houve em algum momento algum tipo de fiscalização, acompanhamento da Agência Nacional de Saúde? Posso discorrer a respeito desse assunto. Agradeço, inclusive, pela pergunta. A partir do momento em que a Prevent Senior se aproxima dos interesses do governo federal, os médicos, eles têm a impressão de que não haverá fiscalização de qualquer órgão vinculado ao Ministério da Saúde. É isso que valida a possibilidade de não só entrega desses kits ou atitudes sem autorização do Comitê de Ética Médica, mas também de uma série de outras experiências que ocorreram dentro da instituição. A utilização de medicamentos e terapias sem a devida autorização, sem o consentimento dos pacientes. Então, a sensação que se tinha na instituição é que eles tinham autorização para fazer o que quisessem, como quisessem, e por isso que nós chegamos
ao meu ver, nesse relato que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais tristes que eu já ouvi dos médicos. Não existe nada mais degradante para um advogado do que escutar o relato de um médico que fala que quer o bem do seu paciente, que não tem a sua autonomia respeitada e que está impossibilitado de fazer aquilo que é a sua missão, que é salvar vidas. A senhora falou ainda há pouco, e nos chama muita atenção, foi objeto da inquirição do senador Renan, também foi objeto da inquirição da senadora Elisiane, sobre a conexão entre Prevent Sem, o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia. A senhora poderia me dizer assim, como isso se dava? Tinha uma relação da Prevent Sem, tinha uma orientação do Ministério da Economia, dentro da máxima, que inclusive o governo propagandeava, que o país não podia, a economia não podia parar? As informações que eu tenho é que não existia uma orientação do Ministério da Economia, mas sim uma linha congruente entre o objetivo do Ministério da Economia e aquilo que era propagado por esses supostos assessores paralelos. Esses assessores paralelos médicos, esses sim, passavam orientações e diretrizes à empresa, e a empresa respondia a essas diretrizes. Esses assessores paralelos que a Vossa Senhoria fala é o chamado gabinete paralelo. Eu conheci essa expressão com a CPI, eu não tinha ouvido ela. E quem seriam essas pessoas? O senhor Paulo Zanotto, o doutor Antônio Wong, já falecido, e a doutora Nise Yamaguchi. Perfeito. Encaixa também nesse contexto a doutora Mayra Pinheiro? A menção que eu tenho da doutora Mayra Pinheiro foi depois que ela veio depor na CPI. Aí sim, alguns médicos disseram que a conheciam e que ela teria uma certa relação com o depoente aqui, que era o senhor Pedro Batista. Então, só para entender, a lógica de orientação era desses, que nós aqui denominamos de gabinete paralelo. E a lógica era atendendo à premissa que vinha do Ministério da Economia de que não podia ter paralisação da economia e, por isso, isso justificaria o tratamento precoce. É isso? Sim, a expressão que os médicos utilizavam era que o tratamento precoce seria uma válvula de liberdade a essas pessoas que não queriam se subordinar à necessidade de lockdown. Elas teriam esperança de que, se ficassem doentes, teriam a cura da doença e, por isso, elas se expunham mais. Senhor presidente, senhor relator, eu acredito que a partir do depoimento da doutora Bruna é inevitável, pelo menos, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, se não o ministro Paulo Guedes, está presente nessa comissão parlamentar de inquérito na semana que vem. Se não for o ministro Paulo Guedes, o secretário de Política Econômica, no mínimo, diante dos notórios acontecimentos, informações que a CPI já tem. Ele já está convocado. Ele já está convocado, então, só marcar. Diante das informações que a comissão parlamentar de inquérito dispõe e com o depoimento da doutora Bruna, eu acredito que se torna inevitável marcarmos para a semana que vem o depoimento do secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Se não, o próprio ministro Paulo Guedes. Foi dito ainda há pouco, aliás, o senhor Pedro Júnior disse aqui que as informações que são trazidas nessa denúncia foram informações manipuladas. Eu pergunto a Vossa Senhoria sobre o compromisso da verdade. Alguma das informações que Vossa Senhoria traz a essa comissão parlamentar de inquérito são manipuladas de alguma forma? Nenhuma das informações foi manipulada. Eu me coloco à disposição para entregar ou disponibilizar a vocês o e-mail encaminhado com uma tabela que poderá ser periciada. Eu fiz a verificação de forma unilateral, independente das informações a mim transferidas pelos meus clientes dos óbitos, para ver se eles realmente estavam dentro do cadastro nacional, e verifiquei que de fato eles estão, assim como verifiquei todas as informações que me foram trazidas. Então eu tenho segurança em dizer que não houve manipulação. Obrigado, doutora Bruna. Ana Cristina, por gentileza, coloque a mensagem de WhatsApp que nós recebemos dos grupos lá da Prevent Sem. A mensagem, se eu não me engano, do doutor Pedro Júnior para apresentar a doutora Bruna. Essa é uma mensagem que diz o seguinte: atenção, senhores, infelizmente alguns de vocês não estão com o nível de comprometimento necessário para permanecer na empresa. Dei uma ordem na semana passada de não sair para a rede externa nenhum paciente paliativo, sem eu ser consultado. A partir de hoje, não irei tolerar essas falhas. O lema da empresa é lealdade e obediência. Nunca é demais lembrar, e aí eu não quero dourar a pílula, porque aí eu não sou médico, mas sou historiador, essa é a mesma consígnia da SS nazista. Aqui nessa comissão parlamentar de inquérito foi dito pelo senhor Pedro Júnior que essa consígnia não era utilizada por ele, que essa consígnia era do Dr. Anderson, e eles não utilizavam.
nós estamos vendo aqui uma mensagem do próprio doutor Pedro Júnior, encaminhado, se eu não me engano, em grupo de WhatsApp dos médicos da Prevent Senior. Lealdade e obediência, era a consigna apresentada pelo doutor Pedro Júnior, era a consigna da empresa? Sempre foi essa a Lealdade e orientação obediência. da empresa. Isso sempre foi. Isso não é de agora. Isso não aconteceu em 2020 com a pandemia. Isso faz parte da cultura organizacional da empresa. Esses são os princípios que norteiam a Prevent Senior. Senador Rogério. Senador Randolfo Rodrigues, não sei se o senhor lembra de uma declaração do senhor presidente da República que falou que os fortes sobrevivem, os fracos morrem. Isso também me faz lembrar a eugenia que foi praticada na Segunda Guerra Mundial, que tem conexão com esse lema, lealdade e obediência. Perfeitamente. E no momento aqui do depoimento, Vossa Senhoria falou de conjunto de guardiões. O que são os guardiões nessa estrutura de lealdade e obediência da Prevent Senior? Um dos proprietários da empresa, Dr. Eduardo Parrillo, é médico geriatra, um dos idealizadores. Ele criou a figura dos guardiões. Os guardiões seriam médicos responsáveis pelos plantonistas. Eles atuariam como guardiões desses plantonistas para que lhes fosse concedida a retaguarda necessária. Então, é uma figura exclusiva, eu desconheço essa expressão em outra instituição de saúde, apesar de atuar há muitos anos com médicos. Perfeitamente. Veja, senhor presidente, lealdade e obediência, guardiões, vejam os termos que eram utilizados. Pode colocar aí, Ana Cristina, a mensagem do Facebook, por gentileza? A mensagem de Facebook. Por gentileza, doutora Bruna. Eu gostaria de passar uma informação que é interessante, e aí eu faço uma solicitação aos médicos que me assistem. A Prevent Senior, ela tem uma política um tanto quanto diferente. Há descrição de que nos anos de 2015, 2016 e 2017, a Prevent Senior, em alguns eventos, propagava um hino, que era o hino dos guardiões, em que esses médicos eram obrigados a cantar o hino com a mão no peito. Eu gostaria que os médicos que agora me assistem, caso algum dos médicos tenha esse hino, eu gostaria muito de trazer a conhecimento da Comissão Parlamentar. Tem. Tinha lealdade, obediência, nome de guardiões e hino. E tinha um hino que eles eram evocados a cantar com a mão no peito. Observação importante também a ser feita é que os donos da instituição, o senhor Fernando Parrillo e o senhor Eduardo Parrillo, possuem uma banda de rock muito conhecida. Inclusive, ela vem participando daquele evento Rock in Rio. Então, eles tocavam o hino e os médicos tinham que cantar esse mesmo hino com a mão no peito. Infelizmente, eu não tive acesso à letra desse hino, mas peço encarecidamente que, caso algum médico que esteja assistindo possa disponibilizar essa informação, eu acredito que seja muito importante para conhecimento da ideologia da empresa. Com certeza. E, aliás, o que é paradoxal é uma empresa ter ideologia, uma empresa que cuida da saúde e da vida das pessoas. Essa notícia de Facebook chegou ao nosso conhecimento sobre a alegação que circula nos perfis de Facebook de apoio à empresa. Eu não sei como funciona isso, mas diz aí a mensagem. Quem realmente quer ajudar a Prevent tem que parar de falar no tal kit que recebeu. Tomou, que a família recebeu, porque esse assunto pode vir a comprometer a Prevent Senior e piorar ainda mais a situação. Os medicamentos do tal kit não têm comprovação científica de combater a Covid. Inclusive, o dono da Prevent, em uma entrevista há 3 dias, destaca isso. Os laboratórios que os fabricam já declaram que não servem para combater a Covid. Reflito sobre isso. Esse alerta, após os fatos se tornarem público, circulou, doutora Bruna? Muito tem se circulado a respeito disso. Volto a dizer, a Prevent Senior é uma rede que possui bons médicos. Tanto é verdade que eles nunca se opuseram às informações que eu trouxe à comissão. As informações que nós trouxemos é porque esses bons médicos, eles querem e precisam trabalhar. Esses médicos, eles têm amor pela profissão, amor por seus pacientes. É muito importante ressaltar aqui. Eu não tenho nenhuma questão pessoal e nenhum objetivo pessoal contra a instituição. O que eu tenho aqui é o dever cívico de honrar com o princípio e objetivo maior, que é a solidariedade. E aí, faço um adendo até à minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa muito discreta, não sou de falar da minha vida pessoal. Mas o meu pai era uma pessoa idosa, ele era militar.
Então, eu fui educada por pessoas idosas. Quando eu venho até aqui, eu entendo que nem seja um ato de coragem, mas sim um dever cívico de comparecer aqui para prestar esclarecimentos. Doutora Bruna, a senhora está dizendo para o Brasil o que é de fato patriotismo. Só para concluir, senhor presidente, meu tempo já esgotou, tinha um vídeo que eu também queria apresentar, mas vou passar para os demais colegas, que é o depoimento, inclusive, de um paciente, de alguém que teve como tratamento inicial na Prevent Sem o tratamento precoce. É um depoimento em vídeo, mas o tempo já esgotou, não vou abusar da boa vontade, mesmo porque teremos contribuições melhores na inquirição, como a do médico, doutor Otto Alencar. Mas eu queria só lhe perguntar, me permita fazer 3 perguntas últimas para a senhora discorrer. A primeira delas é o seguinte: esse aqui é o protocolo da Prevent Sem. No protocolo já foi demonstrado aqui para todos o uso da hidroxicloroquina como receituário inicial. Aqui tem uma espécie, o doutor Otto depois pode esclarecer, aqui tem uma espécie de fluxograma de atendimento. No fluxograma de atendimento, tem um quadrado aqui que diz repetir se tiver Covid-19, ou seja, pelo que está sendo dito aqui, pelo que eu entendi, só me corrija se estiver errado, seria aplicar a hidroxicloroquina no tratamento prévio e depois do PCR, repetir por Covid-19, não suspender a hidroxicloroquina e a azitromicina. Eu queria que a senhora, vou passar inclusive para o senador doutor Otto, que a senhora discorresse sobre isso. O segundo aspecto é o seguinte: doutor Otto Alencar, inclusive, trouxe a conhecimento ontem do Brasil que a Prevent havia recomendado tratamento paliativo para paciente que não estava em estado terminal. Veja, nada contra paliativistas, nada contra essa área do conhecimento médico necessário para um fim de vida digno para as pessoas, mas a denúncia feita por um paciente que foi receituado para pessoas que não estavam em estado terminal. Eu queria que Vossa Senhoria discorresse sobre isso. Por fim, também, que Vossa Senhoria também discorresse sobre essa notícia que foi vinculada, de que um neto disse que o avô, vítima de Covid, veio a ser amarrado em hospital da Prevent Sem. Se a senhora tem conhecimento desse episódio e que se aconteceu. E, por fim, por último, de fato, nós temos duas notas do Ministério da Saúde de setembro. Veja, senhor presidente, eu não estou falando de maio, de abril, que poderia se alegar algum eventual desconhecimento sobre o tal tratamento precoce sem eficácia comprovada. Nós estamos falando de setembro, uma nota técnica do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde de Mária Pinheiro, o Ministério da Saúde de Elcio Franco, o Ministério da Saúde de Eduardo Pazuello. Nós temos aqui e o Ministério da Saúde do presidente Bolsonaro. O Ministério da Saúde do presidente Bolsonaro. 2 notas técnicas que têm como referência bibliográfica a Prevent Sem e a apresentação, e esta apresentação aqui da Prevent Sem. Eu faço então essas 2 perguntas para a senhora. Qual a conexão que tinha da Prevent Sem como referência para o tratamento por parte do Ministério da Saúde e até quando o tal tratamento precoce foi utilizado pela Prevent Sem? E, por fim, eu concluo. Inclusive, esses 2 documentos, nunca é demais destacar, senhor presidente, a doutora Mária Pinheiro é a primeira a assinar esses documentos, com referência bibliográfica. Essa Mária Pinheiro que continua no Ministério da Saúde. Eu rogo daqui ao ministro Ricardo Lewandowski, atenda o pedido dessa comissão parlamentar de inquérito. Para o bem da investigação é necessário o afastamento dessa senhora da função pública que ela ocupa. Por fim, presidente, e aí para ouvir as últimas considerações da doutora Bruna, nós estamos, essa CPI já apurou muitos escândalos, vários casos estarrecedores. Nenhum me tocou tanto quanto esse. Esse daqui aí o escândalo tem caráter do macabro. O que nós estamos assistindo é um escândalo macabro com sinais tristes de eugenia, enfim, de algo que revela o quanto triste é essa página da história brasileira que nós estamos vivendo. A senhora, doutora Bruna, o bom de hoje foi ver essa demonstração. A senhora disse bem, não é coragem. Isso que a senhora está fazendo, isso é que é patriotismo. Obrigada, Obrigado, senador Randolph. Com a palavra, a doutora Bruna.
Em resposta aos questionamentos, o seu primeiro questionamento do senador foi a respeito da continuidade da hidroxicloroquina após a internação do paciente. Essa informação, ela corrobora com os prontuários médicos que foram entregues e disponibilizados a essa CPI através do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Fica muito claro no prontuário do paciente Anthony Wong que ele faz uso do tratamento precoce e ele é internado no dia 17/11 e utiliza o medicamento até o dia 25. Então, é claro para vocês que existia não só uma utilização desse medicamento para pacientes em casa, para que eles fizessem o uso